disciplina e a consistência são dois dos itens fundamentais para alcançarmos os nossos objetivos na vida. Olá e seja muito bem-vindo a mais uma edição das nossas histórias inspiradoras, a mais uma edição de negócios e de conquistas também. Vamos estar juntos por meia hora, portanto, não saia desse lado. E vamos continuar a nossa trilha na cidade de Chokwe. Fomos conversar com este jovem dinâmico que nasceu em Maputo e, no entanto, foi desenvolver a sua vida, não só familiar, como também carreira profissional no distrito de Mapai. Vamos conversar com o marido da Soraya Ferreira, pai de 2 filhos. Mas, Hilário, conte-nos a tua história. Como é que foste parar em Mapai? O que você faria com o valor de uma indemnização de vários anos de trabalho? Se respondeu investir, você está no caminho certo para esta história inspiradora. Bom, é uma história um pouco longa. Longa e que envolve gerações distintas, mas não difícil de contar. Chama-se Hilário Sumbane e é um dos protagonistas de uma história familiar do ramo do empreendedorismo, concretamente na planificação. Primeiro conheci Escola Kuala. Minha mãe foi a primeira a investir nessa área do pão. Em tempo de dificuldades, em Maputo, a Texlon entrou num colapso que penso que todos acompanharam. Minha mãe procurou formas de continuar a pôr o pão na mesa da família. Foi à Escola Kuala. Então começou a fazer pão com um pequeno forno feito na base de tambor. Então nós passávamos todas as férias lá. Um tempo depois, meu pai fixou residência lá também. Foi numa casa de uma divisão apenas. Então, com o tempo, meu pai teve algum dinheiro de indemnização vindo da Texlon. Fez um pequeno forno melhorado. Após isso, passou a fornecer pão a algumas instituições do Estado. Falo, nomeadamente, da Casa do Administrador, do Hospital e da Administração. E começava aí o pequeno império de padarias da família Sumbane. Um dia foram eles a bater a porta para fornecer o pão e no outro eram as instituições do governo a incentivarem o desenvolvimento do negócio. Um tempo depois, o administrador na altura, em Escola Kuala, convidou meu pai a reabilitar uma padaria que estava em ruínas mesmo, que pertenceu aos colonos. Meu pai aceitou a proposta, aos bocados foi reabilitando a padaria, comprou, a padaria está a funcionar até hoje em Escola Kuala. A padaria de Mapai era já a terceira da família e todas com a característica de serem as primeiras em todos os locais onde foram implantadas. Mas agora deve-se estar a perguntar, quando este jovem entra no negócio? Bom, depois de concluir o ensino secundário em 2008, em Maputo, onde nasceu e cresceu no bairro do Alto Maé, Hilário Sumbane não conseguiu ingressar à universidade e por isso viajou para Gaza. Logo deu os primeiros passos no ramo do empreendedorismo. Mas era tudo rudimentar. Eu vim para cá, para Mapai. Ele, olha, então vai gerindo essa padaria. Eu fui gerindo a padaria em 2008, não estava muito satisfeito. Não estava satisfeito com a padaria nem com a situação académica. Em 2010 foi admitido na UEM, mas estudou por apenas 1 ano e meio. Hilário descobriu que não era aquilo que queria. Eu não tinha foco para aquele curso. O curso praticamente não me dizia nada. Eu percebi que a minha paixão era exercer negócio e, acima de tudo, era revolucionar um tipo de negócio que meus pais já haviam dado início. Conforme eu expliquei do princípio, a minha mãe começou com um forno de lata. O meu pai construiu um forno de alvenaria. Mais tarde, tomou a padaria que foi dos portugueses, reabilitou. Trabalha-se com um forno de alvenaria, um forno de tijolo. O tijolo chama-se tijolo de boro. A revolução no negócio familiar, hoje gerido por si, começou em 2012. Em 2012, segundo semestre todo, eu fiz um curso técnico profissional em administração para entender a dinâmica do negócio. E não só, fui fazendo amizades de pessoas que tinham padarias
industriais, com máquinas e tudo. Fazia pesquisas também na internet, só para alicerçar um pouco daquilo que eu aprendia com as amizades que fui fazendo parte, são empresários ligados à área do pão. Então, vim para cá com toda essa bagagem que eu ia colhendo, não é? Mas o outro grande problema, chego aqui, noto que não temos energia. Era uma dificuldade gigante, mas Hilário não desistiu. Em 2015 veio o projeto de eletrificação do distrito. É nesse momento que a padaria passa de rudimentar para industrial. Comecei a pagar o restante valor antes de termos energia. Eles vieram instalar a máquina aqui, a primeira máquina, antes de termos energia. Então, logo que chega a energia, eu liguei para eles, vieram cá, deram-nos uma formação. E o pão melhorou substancialmente. Não parei por ali. Continuei com a estratégia antiga. Paguei as minhas obrigações todas e poupei algum valor. Dito e feito, quando já tinha um valor assim razoável para esta máquina, isto é o coração automaticamente de uma padaria. É um forno enorme, extremamente caro. Então, aproximei eles, olha, eu tenho o valor X e dê-me um prazo para pagar o remanescente, as prestações. Eles determinaram o valor que eu devia pagar, determinaram o período, vieram instalar a máquina. A instalação dessa máquina levou 11 dias. Estamos a falar de um forno que tem 11 toneladas. Veio todo ele desmontado. Então vieram cá, montaram em julho do ano passado, estou a falar de 2019. E depois da instalação deste forno, o pão, mais uma vez, melhorou. O salto dado é significativo, mas como todo bom empresário, Hilário não parou de sonhar. Meu sonho é investir numa outra máquina. Já não é um investimento tão caro assim, é para petrechar cada vez mais o pão. Chama-se refrigerador. Um sonho que, como os outros, o Histórias, Negócios e Conquistas acredita que será concretizado. Hoje, os negócios a correr como desejado, Hilário não hesita em dizer que vale a pena investir no distrito. Meu pai oferece oportunidades. Tenho 7 trabalhadores diretos, mas tenho mais 9 trabalhadores indiretos. Os diretos são aqueles que têm contrato de trabalho comigo. Agora, os indiretos, estou a falar daquelas pessoas que vendem o meu pão nos postos, nomeadamente nos mercados, de porta em porta, nas suas casas, enfim. Hilário é a prova de que não só os pais devem acreditar e apoiar nos projetos dos filhos, mas estes também devem fazê-lo e melhor. Jovens, muitos de nós temos receio em trabalhar nas províncias, nos distritos, mas, no entanto, é onde talvez haja mais paz, haja mais oportunidades em investir. Sim, o Hilário Sumbano é um exemplo disto. Tanto o Hilário como a sua esposa, a Soraya, são um exemplo verdadeiro de 2 jovens que foram começar a vida num distrito pequeno e, no entanto, estão a desenvolver e estão a ajudar a desenvolver a economia local. Vamos a um brevíssimo intervalo, só para beber uma aguita, como sempre. Não saia desse lado, até já. Posso ganhar investindo em ações? Tal como uma semente plantada pode crescer e dar frutos, também as ações podem crescer e dar rendimento. Quando compras ações de uma empresa que cresce, podes ganhar parte dos lucros. E quando o valor das ações sobe, podes vender por um preço mais alto do que compraste. E assim, ganhas. Uma iniciativa da Bolsa de Valores de Moçambique. Estamos de volta do nosso curtíssimo intervalo do programa, que foi o primeiro, aliás. Dando continuidade, vamos conversar com a esposa do Martinho Jedge, mãe de 3 filhos, é docente, ou foi docente, nasceu em Maputo, foi estudar fora, foi aprender, ter outro tipo de aprendizado fora do nosso país e voltou para implementar. Vamos conversar com a doutora Esselina Macombe, que vai nos falar também como é que funciona essa questão
de inclusão financeira aqui em Moçambique. É possível investir nisso? Como é que se faz? Doutora Iselina Macome, conte-nos a sua história. Sempre gostei de matemática, de tal maneira que nas primeiras Olimpíadas de Matemática fui a primeira menina melhor classificada. Uma mulher comprometida com o trabalho, uma mulher atenciosa e sorridente, uma mulher tão aberta que não pensa duas vezes para revelar o seu segredo para o sucesso. Eu posso me dar por ter sorte. A minha família apoia. Esta é Iselina Macome, nascida em Maputo, mas com infância vivida entre Maputo e Magude. Hoje ocupa o cargo de diretora executiva do FSD Moçambique, mas o seu currículo é vasto e nós tentamos fazer um resumo. É doutorada em Tecnologias de Informação pela University of Pretoria, na África do Sul. Mestre em Análise, Design e Gestão de Sistemas de Informação pela London School of Economics and Political Science da University of London. Licenciada em Ensino de Matemática, é professora associada na Universidade Eduardo Mondlane. Ela tem vasta experiência em tecnologias de informação e comunicação, TICs, sistemas de pagamentos, inclusão financeira e gestão de moeda. Trabalhou 10 anos no Banco Central de Moçambique, onde foi diretora executiva de sistemas de pagamentos e membro do Conselho de Administração. E liderou várias comissões com destaque para a elaboração da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. Não foi nem é um percurso fácil. Pode-se perceber, eu fui estudando ao longo do tempo em diferentes locais e durante esse percurso também tive filhos. E graças ao apoio da minha família foi possível eu poder reconciliar, trabalhar, estudar e tomar conta da família e dos filhos. Mãe de 3 filhos e dona de um notável trabalho na Financial Sector Deepening Moçambique, FSD Moçambique, no ramo da inclusão financeira, desafiando bancos, seguradoras e carteiras móveis a olhar para as camadas mais desfavorecidas. Por exemplo, na componente de seguros, tu podes oferecer seguros também usando meios digital e podes oferecer um tipo de seguros que acontece, por exemplo, já imaginou o que é que acontece a mamana que vende fruta na rua quando ela fica doente? O que é que acontece? De certeza ela não tem rendimento naquele dia. Sim. Mas se tivesse um seguro, poderia pelo menos ainda garantir que tenha algum recurso. Portanto, são esse tipo de produtos que estamos a trabalhar, que chamamos de microseguro, inclusive, que estamos a ver como é que as seguradoras podem começar a pensar neste tipo de camada, e não só o seguro que todos nós fazemos por obrigatoriedade de carro e de não sei o quê. Portanto, começamos a pensar em outros tipos de seguro, mas o mais importante é estarem acessíveis em termos de preço e acessíveis onde as pessoas estão. As mulheres são o principal grupo-alvo e motivos não faltam. Mulheres, para nós, são o nosso grupo-alvo, primeiro porque são a maioria no nosso país, segundo porque são as que estão menos incluídas, assim posso dizer, e no nosso inquérito que fizemos há 2 anos atrás, portanto em 2019, e tiramos os resultados no ano passado, ficamos satisfeitos em ver que a inclusão financeira no país aumentou, mas o maior contributo do aumento veio das mulheres. Mas não é só incluir e vangloriar-se das estatísticas. É preciso educar as pessoas sobre como usar o dinheiro. Esta é outra componente do trabalho levado a cabo pela equipa liderada por Iselina Macome. Educação financeira, literacia financeira, hoje também falamos muito da literacia digital, porque está tudo no digital, não bastam os conteúdos, mas também é como é que nós manuseamos os telefones ou os outros dispositivos. O trabalho andava normalmente até que a Covid-19 trouxe algumas restrições. Nós trabalhamos com empresas, as empresas também estão-se a ressentir desta situação. Graças a Deus nós aqui ainda não despedimos ninguém por motivos de Covid, ainda não fechamos as portas, mas estamos já a sentir o impacto porque também trabalhamos com países que também estão a ser afetados. Afetados, mas não parados.
A luta pela inclusão financeira em todo o país continua com um novo normal. Estamos a dar, por exemplo, no mês passado, estivemos a dar um treino aos funcionários do distrito de Vilanculos. Inicialmente, nós tínhamos programado de estar lá e ter um contato mais pessoal, assim como estamos a ter aqui, mas tivemos que fazer completamente online. E era a primeira vez que aquele distrito tinha uma formação totalmente online para ensinar como gerir as finanças pessoais. Então, essa parte para mim dá falta. Segundo, é que se nos aperceber ou apercebemos, cada um de nós também é afetado. Porque o seu familiar está com uma doença, ou alguns de nós perdemos familiares, conhecidos, amigos, portanto acaba afetando emocionalmente. Terceiro, é que também há um impacto econômico. Nós trabalhamos com empresas, as empresas também estão-se a ressentir desta situação. Graças a Deus nós aqui ainda não despedimos ninguém por motivos de Covid, ainda não fechamos as portas, mas estamos já a sentir o impacto porque também trabalhamos com países que também estão a ser afetados. Esta é Esselina Macome, uma mulher dada às contas e à tecnologia que usa o seu saber para beneficiar a todos através da inclusão financeira. A área de inclusão financeira aqui no nosso país não é algo fácil. É preciso ter tato, é preciso ter inteligência e sagacidade para todos os dias conseguir ter soluções visíveis para esta mesma área, para os problemas que têm aparecido em cima da sua mesa, doutora Esselina Macome. Então, tem feito esse trabalho de uma forma muito bonita. Tem nos representado como mulheres na sua área profissional e, portanto, agradecemos-lhe por isso. Estamos ainda no nosso mês, por isso cito, somos mulheres, estamos muito bem representadas. Voltamos já já. Vamos ao mais um intervalo, que aliás é o último da noite. Até já. Posso ganhar investindo em ações? Tal como uma semente plantada pode crescer e dar frutos, também as ações podem crescer e dar rendimento. Quando compras ações de uma empresa que cresce, podes ganhar parte dos lucros. E quando o valor das ações sobe, podes vender por um preço mais alto do que compraste. E assim, ganhas. Uma iniciativa da Bolsa de Valores de Moçambique. Estamos de volta do nosso último intervalo aqui do nosso HNC. Corre lá, pega a sua canetinha, a sua agenda, o seu caderno de anotações que seja, porque vamos entrar para a nossa rubrica Literacia com a doutora Joana Matsombe, que está do outro lado já à nossa espera. Olá, doutora Joana, quais são as dicas da edição de hoje? Olá, Angélica. Hoje eu quero falar da poupança. A poupança tem sido um grande calcanhar de Aquiles na nossa sociedade. Por quê? Porque as pessoas não estão habituadas a poupar. As pessoas estão mais preocupadas em fazer as despesas e nunca param para pensar que precisam de fazer poupança. Não é possível fazer-se omeletes sem ovos, certo? Isso significa que as pessoas, para poder ter dinheiro para fazer investimentos, têm que fazer poupança. E não adianta começarem a dizer que não tem dinheiro porque ganham pouco. Do pouco que a pessoa ganha, é possível poupar algo. Então, este é um tema que está um bocadinho na moda, só porque o nosso país, as pessoas nunca pararam para pensar da necessidade da poupança. Se nós formos a ver aí alguma bibliografia sobre como é que os países se desenvolvem, como é que as pessoas se desenvolvem, não é possível haver desenvolvimento sem poupança. Porque mesmo que a pessoa queira fazer um investimento, não pode estar só a confiar no banco. Não pode pensar que há de ir buscar dinheiro no banco para poder fazer o seu investimento. Porque tem que mostrar também qual é o seu esforço para esse empreendimento que quer fazer. Uma das maneiras das pessoas mostrarem que estão comprometidas com um determinado investimento é elas mesmas mostrar, afinal,
qual vai ser a sua comparticipação. E comparticipação significa a partida que a pessoa tem que ter poupança. Por isso que eu gosto muito de falar sobre esta questão da poupança, não só a nível micro, a nível das famílias, mas mesmo a nível das grandes empresas. Se for a ver, a toda e qualquer empresa que queira fazer algum investimento, ela realmente tem que fazer alguma poupança, seja por via dos seus acionistas, para poderem fazer a sua comparticipação numa determinada empresa, tem que ter poupado. Não vai buscar o dinheiro no banco para fazer uma participação. Então, a poupança é o segredo de todos aqueles que querem se desenvolver. No mundo, vamos ver, os países que mais poupam são países que são muito mais desenvolvidos. Portanto, esta era a mensagem, Angélica, que eu queria deixar hoje, de apelar à sociedade para a poupança. E repito, não adianta dizer que, não, eu ganho pouco, não, porque nós temos pandemia. Não adianta, porque o pouco que a pessoa tem, se for disciplinada, pode poupar um bocadinho para amanhã, para no futuro poder fazer algo de empreendedor, algo que venha a beneficiar essa pessoa. Obrigada, doutora Joana Matsombe, por essa digníssima literacia. Vamos passar agora para a nossa rubrica Ambiente de Negócio e Legalidade. Não é possível abrir um negócio sem saber como funcionam as legislações daqui do nosso país. E esta instituição, que é o INAI, na pessoa de doutora Rita de Freitas, é que nos vão trazer estas dicas de como tramitar, de como fazer, de como se comportar como empresa, como negócio. Então, olá, doutora, conte-nos qual é a novidade para esta edição. Olá, Angélica. Olá, telespectador. Hoje, uma vez mais, estamos aqui para gravar o nosso programa e, sendo o mês da mulher, nada melhor que trazer algo útil para a mulher moçambicana. Sempre a pensar no melhor e no bem da mulher moçambicana. Nós temos deparado, nos últimos tempos, o crescimento de negócios informais das nossas mulheres que se dirigem à rua, às vias públicas, aos mercados, para exercer uma atividade, só que de forma informal. Por que não ajudar esta mulher? Porque ela pensa que exercer uma atividade, que legalizar a sua atividade, que é difícil. Não é difícil. Se exerce uma atividade, se não está legal, dirija-se ao balcão de atendimento único para pedir informações para legalizar o seu negócio, dependendo do tipo de atividade. Se for na área do comércio, o balcão de atendimento único é a instituição competente para o licenciamento da atividade comercial ou industrial. Se pretende exercer a atividade na área de restauração, de catering, de takeaway, dirija-se à Direção Provincial do Turismo para que possa ter toda a informação para exercer a atividade nesta área. Legalizar a sua atividade tornou-se fácil. Dirigindo-se a estas instituições, leva o seu documento de identificação, leva o seu número de identificação tributária para poder licenciar a sua atividade. Se tratar-se de uma licença de venda de produtos diversos da área do comércio, pode estar inserido na licença simplificada ou na licença comercial. Se estiver no âmbito da licença simplificada, o valor que deverá pagar, para além de levar o documento de identificação e o número único de identificação tributária, deverá levar consigo 2.234 meticais para poder pagar uma licença simplificada, é meio salário mínimo na função pública. Se trata-se de uma atividade comercial, deverá levar consigo 4.468 meticais. Se esta atividade exigir vistoria, deverá levar mais 2.234, o que significa 6.702 meticais, que corresponde ao licenciamento e à vistoria da atividade. Quais são as atividades que têm vistoria? São todas aquelas atividades que lidem com produtos alimentares que tenham um impacto na saúde pública e no ambiente. Nós recomendamos a toda a mulher moçambicana, vamos dar um exemplo,
Sendo o mês da mulher, todas as mulheres peguem nesta informação. Se tiverem mais dúvidas, dirijam-se ou ao balcão de atendimento único, se for atividade comercial ou industrial, ou à direção do turismo ao município, se for uma atividade de restauração, hotelaria, catering, para legalizarem a vossa atividade. Legalizando a vossa atividade, estarão legais, irão pagar os impostos devidos para a atividade que exercem e sentiremos orgulho pela mulher moçambicana, que será o exemplo em território nacional. Feliz mês da mulher moçambicana, uma vez que este mês é o mês da mulher moçambicana, e sucessos a toda a mulher moçambicana. Obrigada, doutora Rita de Freitas, por esta digníssima rubrica. E vamos passar para a nossa rubrica que vem de seguida, que é a Dica de Sucesso, onde os nossos entrevistados da noite deixam aqui ficar aquilo que lhes move, aquilo que lhes faz correr atrás dos seus objetivos na vida. Caro telespectador, já reparou que nós, nesta quinta temporada do nosso HNC, temos feito aqui uma mistura de gerações? Sim, trouxemos o Hilário Sumbane e a doutora Esselina Macombe. São gerações completamente diferentes, com aprendizados completamente diferentes, mas que ao juntarmos aqui no programa, agregam um valor e tal, que o caro telespectador desse lado só tem que saber aquilo que pode tirar de cada um deles. Vamos ficar com a dica de sucesso na sua tela. Eu acho que uma das coisas é a humildade e saber estar. Eu como sou das áreas das pedagogias, nós falamos muito de saber estar, saber ser. Então, o saber estar no meio dos outros e saber poder transmitir e criar um ambiente onde as pessoas se sintam parte, eu acho que é muito importante. Senão, como eu dizia no início, só fazes colaborando com os outros. Então, se tu não tens essa abertura, provavelmente nem a tua família vai te dar o tal apoio que tu precisas, nem os teus colegas vão te dar. Então, eu acho que esta parte de saber comunicar, saber estar e a humildade ajuda qualquer, no meu ponto de vista, qualquer ser humano. Primeiro, meus pais foram meus professores. Agora é o contrário. Cada máquina que eu invisto, eu sempre sinto que o meu pai dá um puxão de orelha. Tens que investir, senão o mercado vai te engolir. Agradecer aos nossos entrevistados da noite por poderem estar aqui no nosso programa, deixarem ficar as suas aspirações, os seus percursos de vida e objetivos, desejos ainda por concretizar. E é assim como nós vamos terminar mais esta edição do programa. Caro telespectador, lembra que quando eu abri o programa eu falei de duas palavrinhas só, mas que são essenciais: disciplina e consistência. Sem estes dois itens, dificilmente vamos poder realmente alcançar os nossos objetivos. E ainda pego na deixa da doutora Esselina, que é a humildade também. Sem humildade, fica complicado, né, caro telespectador? Então, vamos implementar tudo aquilo que nós temos aprendido, tudo aquilo que temos bebido, não só aqui do HNC, mas no dia a dia nas nossas vidas. Vamos implementar, vamos nos cuidar, porque o Covid-19 está aqui e veio para ficar. Portanto, cuide de si e dos seus e voltamos na próxima edição. Até lá, fique bem. Este programa, patrocinado por Bolsa de Valores de Moçambique, foi gravado. Produção. Apoio. Parceiro de mídia.